A esse ponto, o Ryan Gosling vai se tornar o mestre de estrelar uma comédia de ação brilhante que não faz tanta grana quanto merecia. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estamos aqui mais um domingo para falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Foi dada a largada para a alta do verão americano nos Estados Unidos, já que o mês de maio costuma ser aquele período em que os grandes blockbusters e filmes pipoca começam a se devorar e competir entre si. E assim, a gente tem aqui um competidor que não era exatamente um filme para estrear em maio, ele teve a sua data de estreia alterada, mas vamos começar falando aí já, porque foi uma espécie de decepção, que é onde a gente tem o dublê The Fall Guy, o novo filme do David Leitch, que fez a sua estreia de forma morna, um pouco abaixo das projeções, com 28,5 milhões de dólares. E eu lembro a vocês que, como o verão americano é o período mais quente de bilheteria, é só a gente olhar para o ano passado, em 2023, quando Guardiões da Galáxia Volume 3 estreou, com mais de 118 milhões de dólares. Então, muitos veículos e repórteres estão relatando que o dublê é uma decepção, porque não são números fortes de verão, e de fato, não são, né? Quando a gente olha para esse período, a gente costuma esperar números maiores, e infelizmente o dublê ficou abaixo até do Trem Bala, o filme anterior do David Leitch, que abriu com 30 milhões, e também do Cidade Perdida, de 2022, que abriu com 30,5 milhões. Eu trago Cidade Perdida aqui porque é outro exemplo de uma comédia de ação estrelada aí por dois astros, né? São filmes que estão capitalizados no poder do ator, da atriz, não necessariamente do IP, da franquia. The Fall Guy é uma série de TV, mas que não é tão popular para a geração atual. Então é um pouco triste, sabe? É um pouco triste porque eu sinto que o dublê é um ótimo filme, é o meu filme preferido do ano até agora. Ele tem um orçamento até que elevado de 130 milhões de dólares, ele precisaria de muito boca a boca, de muita positividade para conseguir chegar na marca de 300 milhões e se pagar. E no mundo inteiro, a estreia aí do dublê foi de 65,403 milhões de dólares. Não é um número forte, mas também não chega a ser um número ruim, sabe? Eu acho que pelo orçamento, ele vai precisar suar bastante. A boa notícia é que o dublê foi extremamente bem recebido, ele teve uma nota A negativo no CinemaScore, o que pode indicar boas pernas, né? Boa resistência para as próximas semanas. Vamos ver, a segunda semana, com ele enfrentando o Planeta dos Macacos, o reinado da 20th Century, vai ser chave para ver se o dublê vai ter alguma chance de se recuperar ou se ele vai ser mais dois caras legais, um filme ótimo de comédia de ação estrelado pelo Ryan Gosling, que não consegue fazer tanto quanto ele merecia. Eu torço para que ele consiga sair bem, mas como ele abriu inferior a 40 milhões de dólares, todo filme da Universal que abre menos do que isso, automaticamente daqui 2 semanas já vai chegar para aluguel digital. Então, as chances do dublê não são tão positivas. Em segundo lugar, eu fiquei extremamente surpreso, porque eu tava esperando uma boa performance, mas não tão boa assim. A gente tem o relançamento de Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Finalmente, uma boa notícia para Disney nesse ano, já que o filme do George Lucas de 99 abriu com 8,08 milhões de dólares, para um total mundial do relançamento de 14,5 milhões de dólares. Isso é impressionante para um filme que não é tão adorado, que muitas pessoas torcem o nariz, porém, nesses 25 anos não dá para negar que ele teve uma revalorização, teve um cult following, o pessoal gosta de comemorar o May the 4th, né? Um feriado, é um dia muito especial para os fãs de Star Wars. E, né, agora atualizando os valores do filme, que começam lá em 99, a bilheteria doméstica cresce para 482,624 milhões e no mundo inteiro 1 bilhão e 35 milhões. Esse relançamento, obviamente, fica abaixo daquele de 2012, que foi o relançamento em 3D, que abriu com 22,469 milhões de dólares. E esse valor de 22 milhões de dólares era o 4º lugar em 2012, para vocês verem como os números diminuíram drasticamente. O número 1 dessa semana é 28 milhões de dólares
naquela semana que foi em março, fevereiro de 2012, é um período até que fraco, né? 22 milhões de dólares em quarto lugar. Esse relançamento do Star Wars também é superior aos que a gente tem visto nesses últimos tempos aí, como aquele do Homem-Aranha ou do Titanic. Ele só fica abaixo do relançamento do Avatar do James Cameron em 2022, que abriu superior a 10 milhões de dólares. Deixe nos comentários depois se você também ajudou nesse valor e foi assistir de novo Ameaça Fantasma nos cinemas. Agora eu quero saber se em 2025, no ano que vem, vai ter relançamento de 20 anos da Vingança do Sith. Aí sim, eu vejo potencial de número 1 nesse top 10. E em terceiro lugar, caindo da primeira posição na semana passada, a gente tem o Rivais, time da MGM, estrelado pela Zendaya, que nessa semana trouxe 7,64 milhões, para um total doméstico de 29,46 milhões, e no mundo inteiro 52,262 milhões. É uma segurada decente de segunda semana, uma queda de 49%, não chegou a passar dos 50%, como a maioria dos blockbusters e outros filmes acontece por aqui. Porém, né, eu ainda lembro que o Rivais custou 55 milhões de dólares, é um orçamento um pouco elevado, é difícil de se pagar, mas eu observei ao longo da semana, pelo menos nos Estados Unidos, que ele tem feito uma boa carreira por lá. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o valor superior do Rivais vai ser doméstico. Eu só não tenho certeza, eu ainda não consigo enxergar esse filme conseguindo se pagar nos cinemas. Vamos ver, né? Ele deve ser um candidato quente quando ele chegar no catálogo da Amazon Prime. Em quarto lugar, a gente teve uma outra estreia que foi O Tarô da Morte, um filme de terror aí da Sony Pictures, que abriu de forma tímida com 6,50 milhões de dólares, fazendo no mundo inteiro 10,20 milhões de dólares. É um novo terror original dirigido pelos roteiristas de Mercenários 4, então você pode ter uma ideia do que esperar. O filme não teve uma boa recepção, nem pelo público, nem pela crítica, e vai estrear aqui no Brasil no dia 16 de maio, daqui a algumas semanas. Eu não tenho muito interesse, eu não vi nenhum trailer, nenhuma imagem, e apesar do número baixo de estreia, a Sony deve estar bem despreocupada, já que o orçamento do filme foi de míseros 8 milhões de dólares. Escola Jeff Wadlow e Blumhouse de como se fazer terror barato, que muito provavelmente deve acabar se pagando. E fechando o top 5, a gente tem mais uma vez Godzilla e Kong, o Novo Império, o filme da Legendary Warner Bros., que nessa semana trouxe 4,50 milhões de dólares, para um total doméstico de 188,07 milhões, e no mundo inteiro ele chega aí a 546,867 milhões. O Novo Império é oficialmente o segundo maior filme do Monsterverso, superando a bilheteria total do Godzilla de 2014 do Gareth Edwards, e agora ele está atrás apenas do Kong Ilha da Caveira de 2017. Faltam cerca de 22 milhões de dólares para que o Novo Império bata esse recorde, e eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que muito provavelmente na próxima semana a gente já vai estar olhando para o Novo Império como a maior bilheteria do Monsterverso. Então, parabéns aí para Adam Wingard, para Warner, para Legendary, eles estão com muita consistência nesse universo cinematográfico. Eles definitivamente sabem o que os fãs desse tipo de filme querem ver. E dando sequência ao restante do top 10, em sexto lugar, o Guerra Civil da A24 trouxe 3,55 milhões para um total doméstico de 62,01 milhões. Em sétimo lugar, One Sun Hero da Lionsgate trouxe 3 milhões de dólares para um total doméstico de 13,14 milhões. Em oitavo lugar, Kung Fu Panda 4 da Universal e DreamWorks trouxe 2,40 milhões para um total doméstico de 188,34 milhões, e no mundo inteiro 520 milhões de dólares. Em nono lugar, o Abigail da Universal trouxe 2,30 milhões para um total doméstico de 22,79 milhões, e no mundo inteiro 34,747 milhões. E em décimo lugar, o Ghostbusters Apocalipse de Gelo trouxe 1,80 milhões para um total doméstico de 109,90 milhões, e no mundo inteiro, próximo aí dos 200, com 195,103 milhões de dólares. E vale mencionar que, apesar do filme não ter estreado nos Estados Unidos, ele só chega no final do mês, a animação Garfield, Fora de Casa, da Sony Pictures, teve uma ótima estreia global com um valor de 22 milhões de dólares em 18 mercados internacionais, incluindo 2,2 milhões de dólares aqui no Brasil. Eu ainda não assisti o filme do Garfield, eu sei que muitas pessoas estão pedindo, vou tentar assistir nessa semana para trazer um vídeo para vocês. Comentem aí se vocês assistiram, o que vocês acharam. Mas enfim, pessoal, esses são os principais números de bilheteria que eu tenho para trazer para vocês no vídeo de hoje. Fiquem ligados aí no canal, porque nessa semana, eu não sei ainda bem o que eu vou postar nessa semana, eu tô pensando se eu inicio um novo especial, um especial
muito longo e complexo, então eu ainda tô batutando na cabeça o que vai sair, mas eu garanto a vocês que nessa semana eu assisto o Planeta dos Macacos, o Reinado, e o Amigos Imaginários do John Krasinski, né? Eu não sei o que esperar desse também, e, obviamente, nós vamos concluir o especial da franquia Planeta dos Macacos com o famoso ranking do pior ao melhor. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.